Nós estamos de volta com o Ver TV, que debate hoje a luta antimanicomial e a cobertura que essa luta tem através da televisão. E também o uso, como é feito o uso da televisão no trabalho nas instituições, no trabalho com as pessoas portadoras desse distúrbio. E nós falamos aqui no primeiro bloco, falamos sobre o trabalho da TV Pinel. Vamos mostrar agora para, inclusive, o telespectador conhecer e você contar um pouco mais dessa história. Vamos ver. ST. Você vai levar um choque ao ver essa TV. Camisa de força, nova onda outono e inverno. Boa tarde, o senhor já viu a nova onda outono e inverno? Não pode pegar, não paga nada para pegar, experimenta. Aqui, ó. É muito bonita. O rapaz ele nem percebeu que era a antiga moda dos manicômios tradicionais. O que o senhor acha desse manequim? O modelo é bonito, é bonito. O senhor usaria? Usaria, não teria nada demais. Então, quer experimentar? Como o senhor está se sentindo usando a nova moda? O senhor já imaginou como o louco deveria se sentir usando isso? Imagina, hein? Tem uma maior dor de cabeça. O senhor acha esta forma de tratamento uma forma correta? De jeito nenhum. Por quê? Porque o homem não foi feito para ficar preso. TV Pinel, por liberdade, democracia, saúde e arte. E é bem humorado, né, Noli? Muito bem humorado. As pessoas acham que é a gente que faz. Faz bem humorado, não é nada a gente não faz nada, os técnicos não fazem nada. Tudo isso é criação das pessoas, sabe? Eles chegam e querem fazer uma brincadeira com SCT e manda essa carga aí. SCT, você vai levar um choque ao ver essa TV, que é o eletrochoque. SCT é o eletrochoque. Né? E faz aquele bonequinho lá dançando, rodando. E esse programa foi feito para discutir a questão da luta antimanicomial no dia 18 de maio, em 97. Esse programa é de 97. 97. 97. E aí a gente pensou, né, como é que a gente vai fazer para tratar essa questão, trazer essa questão para o público. E aí surgiu essa ideia de fazer um teatro invisível, mostrando uma enfermeira medicando um paciente, primeiro ele andando pela rua com a camisa de força amarrada, e depois uma enfermeira medicando, e depois vender a camisa como uma peça outono-inverno, uma coisa de moda, né? E foi fantástico, porque as pessoas não percebiam, né? Algumas pessoas achavam que era uma crítica, outras achavam que era uma brincadeira, outros achando realmente que era uma questão, né, da saúde mental. E aí trouxeram questões até pessoais sobre aquilo, que não tinham coragem, às vezes, de enfrentar. Né? E, ao mesmo tempo, quando você veste uma camisa, você está percebendo como é que é esse tratamento. O sofrimento. E aí começa também a ter um outro olhar sobre aquilo. Então, mais do que a TV Pinel vem panfletar, vem dizer que não deve ser assim, traz a questão para a pele da pessoa, né? Para tentar sensibilizar mesmo e produzir um outro pensamento sobre aquilo, né? A gente vê a televisão, eu mesma fui criada vendo esses programas sobre saúde mental, não saúde mental, mas sobre loucura, que quando eu fui para o Pinel, eu fiquei assustada. Quando me convidaram para fazer a TV Pinel, eu pensei 2 vezes, eu vou chegar dentro de um manicômio, encontrar aquelas pessoas esquisitas, babando, porque essa produção que foi feita nas nossas mentes. Né? Então, a TV Pinel ela tem um compromisso de desmistificar tudo isso. Como é que as pessoas assistem a TV Pinel? É possível? Por onde vocês veiculam esse trabalho? A gente veicula no Canal Saúde, a gente veicula no canal comunitário. Do Rio de Janeiro. No canal universitário. E agora a gente tem um blog e criou a TV Pinel na frequência da loucura. E publica todos os nossos materiais, toda a produção vai para esse blog. E também na TV Brasil. Esse trechinho que a gente mostrou é o Outro Olhar, que é um segmento do Repórter Brasil, o telejornal da TV Brasil, que e não foi só esse. Não, teve muitos. Na época que a TV Pinel foi lançada, no período de 96 a 2000, foi assim um momento de muita repercussão do projeto, porque era uma novidade, né? Trazer essa questão da loucura, mostrar pessoas produzindo, mostrar que essas pessoas, as pessoas que passam por sofrimento, elas passam por um sofrimento, elas não são eternamente loucas, como nenhum de nós, né? E todos nós somos suscetíveis à loucura. Então, é que
é uma produção feita por essas pessoas, né? As pessoas têm potencial, todos nós somos potentes, e que a TV Pinel só dispara, né, mecanismos que essa potencialidade vem, essa criatividade, essa inventividade. Essas pessoas são usuárias. Aquela menina que está vendendo, que está vendendo a camisa de força, ela é atriz. O outro tem uma passagem bonita nesse programa que chega um entrevistado e pergunta: afinal de contas, você é ator ou é paciente? Para o menino que está amarrado na camisa de força andando pela Cinelândia. Ele fala: eu sou um ator, sou um paciente. E o cara fica assim, caramba, né? É muito bonito, é emocionante. Tereza, como vocês veem isso? Quer dizer, esse trabalho, esse processo, quer dizer, essas formas alternativas, né, para recuperação, vamos assim dizer. Não, é uma experiência importantíssima, né? Ela está dizendo, eu fico encantada, eu conheço esse trabalho. Agora, a minha preocupação é em relação a uma rede de atenção. Sim, esse é um pedacinho que, por si só, ele não dá conta de uma melhoria na qualidade de vida do portador de sofrimento mental. Aí, quando o Fábio começa dizendo no bloco anterior da precarização das relações de trabalho e, portanto, as dificuldades e o risco hoje que corre, como eu comecei dizendo, esses quase mais de 40 anos da reforma sanitária e da reforma psiquiátrica, muita luta, hoje corre um sério risco. E aí eu tenho uma preocupação, porque esse é um trabalho bacana, mas por si só não dá conta da integralidade, que é um dos principais princípios do SUS, do indivíduo, que precisa trabalhar, precisa estar na escola, precisa de uma rede substitutiva, que aí eu me lembro, na década de 90, eu era coordenadora de saúde mental no governo da Luísa Erundina, aqui na Zona Leste de São Paulo. E a gente havia gestado durante muitos anos o movimento de trabalhadores de saúde mental, junto com lideranças da comunidade, do movimento de saúde, uma rede de saúde mental que fazia, e que é o que a gente acredita até hoje, onde a unidade básica de saúde é a porta de entrada, e depois, na época, eram os hospitais dias, para dar conta de um transtorno mais pesado. Esse paciente, melhorando, iria para um centro de convivência, que é um espaço de lazer, de terapia, de convivência, de reinserção social com toda a comunidade. E, em último caso, para os leitos psiquiátricos em hospitais gerais, com no máximo 15 dias de internação. Hoje, esta rede, que é isso que dá conta de conter esse cidadão, esse paciente, essa rede está ameaçada com as organizações sociais que fogem a esses princípios, que fogem... Isso voltando à questão da mídia, isso fica claro na mídia? Isso não essas coisas que você está levantando agora. Na mídia em geral? Em geral, em hipótese alguma. Até quando eu trouxe aqueles jornaizinhos no começo que eu mostrei, eles são muito interessantes porque eles são dessa época e a datilografia do dia a dia. Eu posso dizer que houve uma regressão aí? Nós voltamos atrás? Nós não vamos deixar de lutar nunca, mas que a gente está no momento de retrocesso, nós não podemos nos iludir. E até no espaço da mídia de verdade, uma mídia séria que abre esse espaço, a gente tem que dizer isso. Nós não vamos abrir mão dessa luta porque a gente acredita nisso, mas que está no momento difícil, está. Por exemplo, eu estou aqui me lembrando, 2010 ocorreu a 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental. E o título era a intersetorialidade. Assim, do ponto de vista do papel, muito avançado, por sinal. Né? Ou seja, dar conta do portador de sofrimento mental passa necessariamente pela intersetorialidade. Passa por toda essa rede dentro da saúde, mas para além da saúde. Para a moradia, para a educação. Essa pessoa tem que se sentir inclusa dentro da escola. Claro. Beloninha, fala. Eu quero dizer que eu acho que a mídia, ela não foca de fato os municípios que de fato se apropriaram daquilo que está preconizado na lei e ofereceram isso aos seus cidadãos. Eu me lembro de Santos, né? Santos tem uma experiência.
referência, Campinas foi referência, Santo André foi referência. Mas nós temos São Bernardo hoje com uma referência maravilhosa dos serviços, que dão certo e que há um desrespeito, inclusive, do governo do Estado, quando ele lá vai oferecer leitos em um hospital privado. Porque ele desrespeita, inclusive, os cidadãos daquele município que estão sendo ofertados com serviços de excelência, de excelente qualidade. E aí parece que ele vai para se opor de fato a este serviço que dá certo. Eu acho que o prudente ou responsável seria que, assim como a mídia mostra o oferecimento desses leitos, dos quais nós, cidadãos, pagamos para essa instituição privada, que se mostre também o serviço de qualidade daquele município. Para que a gente possa, de fato, saber, olha, os serviços oferecidos são esses, eles estão pautados na lei e eles funcionam. Há experiências positivas, né? Há experiências positivas. Essa que o Fábio está dizendo é uma delas. Você lembrou bem, Santos, aliás, foi o pioneiro. E, aliás, nessa Santos luta. tinha uma coisa interessante, belíssima. um pouco semelhante, eu não sou especialista, mas um pouco semelhante à TV Pinel, que era a Rádio Tantã. A Rádio Tantã. A Rádio Tantã. Existe até hoje. Existe até continua funcionando. Renovando, reinventando o projeto. E associações importantes. A Franco Rotelli, né, eu tive a oportunidade esses dias de estar acompanhando, um trabalho muito bonito ainda, com psicólogos, com um envolvimento muito grande da comunidade, dos familiares, dos usuários. Olha, há experiências. Eu queria colocar aqui na nossa conversa também uma outra jornalista, a Renata Maris. Ela fez uma série de reportagens, ela viajou ao Brasil todo acompanhando essa questão das internações ou não, e publicou essa série de reportagens há algum tempo no jornal Correio Brasiliense, e ela faz uma comparação com o que ela viu, a realidade que ela viu, e essa realidade mostrada principalmente na dramaturgia da televisão. Vamos ouvir a Renata Maris fazendo essa comparação. O que se vê na realidade é muito mais dramático do que qualquer peça de ficção. Enfim, eu acho que a mídia ainda retrata pouco, não é um tipo de tema, de pauta que tem muito apelo, que está sempre na mídia em termos de cobrança de política pública, não é pouco tratado. Quando o cinema trata, ou quando é a história de um personagem, de repente, né, como o filme do Rodrigo Santoro agora, mas em termos assim, de política pública, de uma cobertura da mídia para um problema que é grave, eu acho que não tem, eu acho que é muito tímido ainda. Em relação aos serviços de saúde prestados, é pior ainda. A TV tem uma força impressionante. O problema é que, por diversas razões, a mídia se pauta pelo escândalo, né? O tipo de pauta que acaba prevalecendo na televisão e em outras redes sociais, no que diz respeito à saúde mental, é a pauta do escândalo, é a pauta da denúncia. Então, assim, pessoas amarradas dentro de uma clínica credenciada ao SUS, então, assim, aí cria-se aquela coisa que é importante, claro, você tem que denunciar. Agora, não tem uma cobertura em termos de política pública, dizer, cadê os CAPs? Aqui nessa cidade os doentes mentais não estão sem atendimento. Eles estão surtando porque o CAPS fecha as portas às 5 horas da tarde e não tem ninguém para atender. Eu acho que vocês concordam, né? Totalmente. Uma análise Perfeito. de uma especialista, de quem realmente pesquisou e viu que... É essa situação, situação. E uma situação que a Renata deixa bem claro, uma situação que é mal explicada, não é? Sim. Não é? O público tem dificuldade de entender realmente o que está acontecendo. E aí fica uma questão que eu gostaria até, nós estamos chegando ao final do bloco, mas eu gostaria que fica uma questão, às vezes, até de uma interna ou não interna. E não se resume a isso, não é? Mas muitas eu acho vezes. que o grande problema é que se constituiu a loucura associada à violência. E tem pesquisas que mostram que menos de 1% de fato daqueles acometidos em sofrimento psíquico cometeram um ato violento. Isso as pesquisas mostram no mundo inteiro. Mas isso está muito associado. O louco, logo, é violento. Então eu penso que isso também justifica-se muitas vezes essa internação. Não deveria justificar porque não tem dados, né? Mas é o discurso que nós percebemos.
E pela própria mídia também. Exatamente. Não só a mídia, né? Olha, mas a própria história, né? O poeta Ferreira Goulart, ele tem feito artigos defendendo a internação duramente na Folha de São Paulo. Sim. Inclusive em relação à violência. Em que me assusta, inclusive, porque um pai que tem 2 filhos esquizofrênicos, que um faleceu, e que assistiu às internações, né? É público notório. Todos os hospitais, isso, assim, a gente vê vários assim, reportagens, se a gente procurar, né? Tem Barbacena, tem aqui o próprio Pinel, tem vários. Assim, eu me pergunto, o que faz com que um pai compreenda que de fato seu filho mereça? O que eu penso que o filho mereça é serviços substitutivos como nós temos em São Bernardo. Talvez, se ele se mudar para São Bernardo, ele vai lá ter uma oferta de serviços que garantam de fato a dignidade do seu filho. Então, assim, eu poderia aqui dizer, então, Ferreira Goulart, mude-se neste momento para São Bernardo e aproveite este governo. Mesmo em situações críticas de uma certa violência... Então, a Cristina disse. A gente, quando ele está falando, nós sabemos que 15 dias você tira qualquer pessoa, ainda mais com a eficácia das medicações hoje em dia, no máximo 15 dias um paciente em hospital geral, ele sai do surto. E ele pode muito bem retornar para sua casa com um acompanhamento diário, né? Essa menina, essa repórter, ela fala umas coisas muito interessantes, aonde estão os CAPs. E a gente costuma dizer que a loucura tem hora para começar e hora para acabar. Os CAPs, eles abrem às 7 e fecham às 5. Você não pode ficar louco depois das 5, porque não tem o CAPs 3. Nem sábado, domingo, nem feriado, nem carnaval, nem Natal, nem Ano Novo. Porque a rede exige que tenha um CAPs 3, que essa pessoa possa ficar e passar a noite. Eu vou ter que fazer mais um intervalinho e nós voltamos em seguida com o Ver TV, que conversa hoje sobre a relação entre os meios de comunicação, a televisão particularmente, e a luta antimanicomial. Nós voltamos já.